certo? Então, tem certas coisas, tem certas teorias que nós, maluca, que nós colocamos e interpretamos o versículo de uma tal forma, tá, que é necessário de uma exegética. O que é exegética? É a arte de interpretar aquele versículo. Por isso que eu digo, todo bom pastor precisa fazer um curso básico em teologia, para saber interpretar bem a Bíblia, para ter um conhecimento mais vasto da Bíblia, para não falar besteira igual eu escutei no outro dia, que o camarada estava pregando e ele falou, irmãos, o now. Eu falei, quem é o now? Porque está escrito na Bíblia, você tem que soltar a mão do now. Solta a mão do now, irmãos. Porque o now te está atrapalhando você servir a Deus. Eu quis entender e coloquei o vídeo dele para rodar. Falei, now? Quem é esse cara chamado now? Ele pegou aquele hino, solta o cabo da nau, toma o remo na mão e tem a fé em Jesus, e colocou como se estivesse escrito na Bíblia que nau era uma pessoa que estava atrapalhando servir a Cristo. Tem que soltar a mão do nau. Vocês estão vendo como é que se passa a loucura? E sem contar os que pedem Pix, que usam versículos distorcidos da Bíblia para te enganar, para te iludir, principalmente do Antigo Testamento. Pega-se o versículo do Antigo Testamento, já expliquei a você, no outro dia eu expliquei a você que Abraão não sacrificou Isaac. Abraão não sacrificou Isaac. A gente prega que deu seu sacrifício, deu seu Isaac. Ele não sacrificou Isaac, ele levou Isaac para sacrifício, mas não ofereceu. Porque lá Deus providenciou um cordeiro e ele sacrificou o cordeiro. E na hora quando ele foi subir, ele disse, vamos subir e depois nós vamos descer. Ele não colocou, eu vou descer sozinho porque eu vou sacrificar meu filho. Não, nós vamos descer. Aí o filho dele ainda perguntou, pai, estou vendo cutelo, estou vendo isso, estou vendo aquilo outro. Tem um card falando sobre isso aqui, certo? E aonde está o sacrifício? Ele falou, Deus proverá o sacrifício, meu filho. Quer dizer, ele tinha certeza que Deus não ia deixar ele sacrificar o filho dele, mas ele foi obediente. Porque obedecer é melhor do que sacrifício. Mas as pessoas torcem esse versículo, dê o seu Isaac, dê o seu melhor, dê o seu tudo, faça seu sacrifício. Se você der seu Isaac, na hora quando você estiver dando seu Isaac, vai ter que voltar o Isaac de volta para você e aparecer um cordeiro e você oferecer. Você é inteligente. E outros textos mais, vamos fazer a campanha dos 318. Quem foi os 318? Foi escravo de Abraão. Foi servo de Abraão. Ele só era bom em guerra, mas era escravo de Abraão. Você quer ser escravo? Mas vamos fazer a campanha dos 318. Mas você não leu o versículo. Você vai pelo que dizem. Certo? E outras campanhas que eles tiram aí adoidadamente, tá? É água ungida, é sal ungida, é óleo ungido, é lenço ungido. Apóstolo Paulo, quando fala sobre os lenços ungidos que apóstolo Paulo tinha, ele não fala que ele tinha uma fábrica de lenço e vendia para as pessoas. Era o lenço que ele usava, pessoal dele. Ó, leva meu lenço lá e pode colocar no paralítico que ele vai andar. Mas depois traz meu lenço, tá? Hoje em dia, as pessoas têm uma fábrica de pano de chão, de vassoura, de travesseiro ungido, de paninho, de toalha ungida. No outro dia eu estava vendo uma pessoa colocando a mão dele em cima do papel cheio de óleo e dizendo, onde você colocar esse papel vai ser abençoado. Por quê? Ele é Deus? Ele é Deus? Aí a gente fala mal da Igreja Católica. Nós falamos mal da Igreja Católica, mas nós estamos colocando também nossos amuletos dentro da igreja. Quando você coloca uma toalhinha e coloca a tua fé em cima da toalhinha, é a mesma coisa que você colocar a tua fé em cima de uma imagem. Qual é a diferença? Me explica, qual é a diferença? Se você quer falar mal, eles adoram imagem, adoram isso, adoram aquilo outro. Tá. Mas e você? É sal grosso, é óleo ungido, certo? É seu cantor de estimação, é seu pregador de estimação. Você idolatra determinadas pessoas. Não, ele é meu ídolo. Se ele estiver lá, o culto vai estar bom. Se ele não tiver, você também não está idolatrando?
No outro dia eu estava vendo que estavam colocando a toalhinha ungida, o lencinho ungido, seja tu uma bênção, tá? E as pessoas comprando aquele lencinho e colocando em tudo quanto é lugar. Ainda falei para minha esposa, qual é a diferença? Qual é a diferença? Sal grosso, qual é a diferença do centro espírita? Qual é a diferença? Seu copo com água às 6 horas, qual é a diferença? Falando tão mal, e 6 horas tem oração. As igrejas estão botando 6 horas de oração, bota seu copo com água na frente da televisão. Quem começou a fazer isso? Aí a gente quer falar mal da religião dos outros. Mas nós fazemos isso sem base bíblica. Porque nós queremos ser o que eles são, sem querer usar o que eles usam. Ou a gente usa o que eles usam, sem querer ser o que eles são. A gente quer usar o que eles usam, sem querer ser o que eles são. Aí dá problema. Então, estuda mais a Bíblia, estuda a teologia, vê aquilo que é relevante, aquilo que não é relevante, aquilo que te afasta de Deus, essa simpatia, essas coisas, isso te afasta você de Deus, certo? Te afasta você de Deus. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, parente meu, e ela reclamou comigo, olha, meu marido é adorador de Joana, de Pedrita, que eu não vou citar o nome, por questão de ética. Aí eu falei, qual é o problema? Ah, o senhor apoia? Não, eu prefiro direto a Deus. Agora, se ele prefere ter um intercessor até chegar a Deus, isso é um problema dele. Agora, meu assunto é direto com Deus. Eu prefiro falar logo direto com Deus sem usar subterfúgio. Nós estamos muito julgadores das pessoas, nós julgamos, nós achamos quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Até parece que nós temos a chave do céu e do inferno. Parece que a Assembleia de Deus tem a chave do céu e do inferno. Tudo que liga aqui está ligado no céu, pronto, acabou, a nossa religião está certa, o resto está tudo errado. O resto vai tudo para a boca do leão. E nós estamos vendo que nós estamos caminhando também para o mesmo local, para o mesmo buraco. Estamos caminhando para o mesmo buraco e falando mal deles. A igreja A está errada, a igreja B está certa, a igreja C está certa. Aí no final, quando a gente morrer e encontrar com algumas pessoas lá no céu, vai dizer, mas você não era da denominação tal? O que tu está fazendo aqui? O que tu está fazendo aqui? Tu não guardava o sábado? Tu não guardava isso, tu não guardava aquilo outro? Tu não cortava cabelo? Tu não fazia isso? Tu não vestia, colocava bermuda? Tu colocava calça comprida? Tu não usava isso? Tu não usava aquilo outro? E aí, o que você está fazendo aqui? O céu é lugar de surpresa. Para encerrar, eu tinha um pastor chamado Sebastião Firmino de Assunção, ele falava uma coisa muito interessante. Olha, quando você fizer um enterro, que eu já fiz muito enterro na vida, fiz enterro de pessoas que eu nem conhecia, porque eu era obrigado a fazer, porque pastor, chama o pastor da igreja, aí vai lá eu enterrar um filho de uma irmã, que eu nem conheço o filho da irmã. Mas ele explicava para mim o seguinte, dizia, Hilário, ele me chamava de Balbino, que é o meu pai. Ele me chamava de Balbino, que eu conhecia meu pai, então geralmente ele dava uma de americano, chama sempre pelo sobrenome da pessoa. Me chamava de Balbino, tá? A família Balbino, e ele disse para mim o seguinte, quando você fizer um enterro de alguém, nunca diga que aquela pessoa está com Deus, está na glória, está com os anjos, está com Jesus. Porque você não sabe da vida daquela pessoa. Não sabe da intimidade dela com Deus. Nós não sabemos da intimidade com Deus. Às vezes as pessoas estão em determinadas igrejas que você acha que está errado, mas ela está sendo fiel. Ela está servindo a Deus com fidelidade. Então, o Senhor, quando dá o esclarecimento a ela, ela sai. Mas se ela partir dentro daquela igreja sem ter o esclarecimento, quem sou eu para dizer que ela vai para o inferno? Eu não tenho a chave do inferno. Nem o diabo tem a chave do inferno. Quem tem a chave do inferno é Jesus. O inferno nem foi inaugurado ainda. Se você ler dentro da teologia, você vai ver que o inferno não foi inaugurado. Está preparado lá no céu. Quando você morre, você vai para o descanso, para o seio de Abraão. O descanso, você descansa até a ressurreição, quer crente ou não crente. A Bíblia diz que muitos ressuscitarão para a vida eterna, e outros ressuscitarão para a vergonha eterna e desprezo.
Então, no dia de ressuscitar, é que vai ver para onde que vai. Antes disso, todos vão para o mesmo local. Agora, onde é, a Bíblia não explica. Não adianta eu colocar dentro da teologia, tentar explicar corpo, alma, espírito, fome é tricótomo, cama é dicótomo. Não adianta eu tentar explicar isso aí. Porque isso aí só traz confusão dentro da igreja. Como coisa, cunho doutrinário. Só coloca confusão. Eu tenho que separar doutrina de pecado. Pecado é sempre pecado. Agora, doutrina é costume de homens. Eu tenho que separar isso. Encerramos. Já temos vídeo falando sobre isso. Que Deus te abençoe. E quero agradecer meu amigo que me deu essa Bíblia, que eu gostei muito. Pastor, o senhor gostou da Bíblia Católica? Gostei. Por que eu gostei? Porque a versão dela é uma versão muito boa. É uma Bíblia com até letras grandes. Ó, a letra dela é grande. Tá? Hoje em dia, no outro dia, minha esposa comprou uma Bíblia que estava escrita assim, ó, letra gigante. Aí ela pediu para o rapaz abrir, ele falou, não posso abrir não, porque senão vou ter que vender para a senhora. Quando ela chegou em casa e abriu a Bíblia, a letra era pequena. Mas estava escrita aqui fora, letra gigante. Estava nem escrito letra grande, estava escrito em Bíblia, letras gigantes. Tapiação, né? E a gente diz que vai morar no céu, né? Vendendo Bíblia, produzindo Bíblia, dizendo que é letra gigante, e as letras tem que botar 2 óculos, um em cima do outro, para poder enxergar. Então, vamos parar de falar mais mal de outras pessoas e levar mais esse evangelho para frente. E esse evangelho precisa ser divulgado. Faça um bom curso teológico, aprenda mais a Bíblia, aprenda a interpretar a Bíblia. Texto sem contexto é pretexto para heresia, certo? O pastor disse, vai lá dentro da Bíblia, analisa, vê se é isso mesmo, tá? Pede ajuda, vá para o Google, está com dificuldade, vá para o Google, vá para o GPT, vá para algum local que te dá uma explicação melhor. Não caia nas lábias desses vigaristas que está aparecendo. Está aparecendo um monte de vigarista pedindo pix, dando palavra motivacional dentro da igreja, tirando o teu dinheiro, tirando... No outro dia eu vi uma coisa absurda. O pastor pegou um monte de boleto e disse, quem pode pagar esse boleto de R$250? Quem pode pagar esse boleto de 100? Quem pode pagar esse boleto de 500? Quem pode pagar esse boleto de 30? E as pessoas pegando o boleto para pagar. Ora, para onde está indo o dízimo dessa igreja? Para onde está indo a oferta dessa igreja? Será que o pastor está gastando mais do que ganha? Virou Lula? Está gastando mais do que arrecada? É bom mexer com o dinheiro dos outros, né? É bom gastar o dinheiro dos outros e depois você conta, empurra tudo para a goela dentro da igreja. A igreja tem que se virar para pagar aquela burrada que você fez. Não tem condições de fazer? Ora ao Senhor. Conversa com os irmãos. Irmãos, estou com vontade de fazer isso. O que vocês acham? Vocês podem me ajudar? Não é fazer e jogar nas costas dos irmãos e achar que os irmãos têm que fazer e pronto, acabou. Tem que ser fiel, cala a boca. E se você questionar com alguma coisa, você está completamente errado. Não se questiona com o pastor. Se você questionar com o pastor, você está amaldiçoado. Não se levanta contra o ungido. Ungido é todas as pessoas que creem em Cristo. Toda pessoa que crê em Cristo é filho de Deus, e todo filho de Deus é ungido de Deus. Coloque isso na tua cabeça. Você tem que ter um pastor. É lógico que tem que ter um pastor, mas não significa que ele é melhor ou pior do que você. Tá? Então Deus te abençoe. Fui, até a próxima. Não se esqueça de deixar seu joinha, seu gostei, seu likezinho, que é muito importante para mim, para que o YouTube, o algoritmo, recomende para outras pessoas. Inscreva-se e até a próxima, se assim Deus permitir e se eu estiver vivo. Fui!